Nessa aula eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para hipnotizar pessoas desse jeito aqui. Seja muito bem-vindo à quinta aula desse curso que eu te ensino hipnose e hipnoterapia completamente do zero, de graça, aqui pelo YouTube. Se você quer acompanhar esse curso completo, o link para a playlist está aqui na descrição do vídeo. Como eu comentei com você na aula passada, existem três grandes conceitos que quando você aprende, você consegue hipnotizar qualquer pessoa. Para você aprender a hipnotizar, basta você compreender esses três conceitos básicos da hipnose e aí fica muito mais fácil de você aplicar qualquer processo hipnótico. Olha só, eu vou te explicar agora um pouquinho sobre como que esses três conceitos levam uma pessoa ao transe e nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada um desses conceitos. Mas vamos lá, que conceitos são esses que vão fazer você hipnotizar qualquer pessoa? Bom, a gente tem aí a figura hipnótica, a atitude mental e as técnicas hipnóticas. Como você pode ver, as técnicas hipnóticas elas estão em último lugar, né? Por quê? Porque não é a técnica hipnótica que vai hipnotizar o seu cliente. Não adianta você ir direto para a parte de indução, né? Existem todo um conceito por trás, como você pode ver, a figura hipnótica, a atitude mental, tudo isso vem antes das técnicas hipnóticas, tá? Inclusive, ouso afirmar que com a figura hipnótica e com a atitude mental, você não precisa nem das técnicas hipnóticas para colocar alguém em transe. Agora, se não tem figura hipnótica, não tem atitude mental, só as técnicas hipnóticas não vão fazer você hipnotizar nenhuma pessoa. Então vamos começar pela figura hipnótica. O que a figura hipnótica significa? Olha, esse conceito de figura hipnótica está ligado diretamente a você. Ou seja, você que quer hipnotizar outra pessoa, você precisa ser uma figura hipnótica. Você precisa ter um comportamento específico, você precisa estar bem vestido, obviamente, né? E você precisa ter alguns conceitos que vão convencer as pessoas de que você, de fato, é confiável e, principalmente, sabe hipnotizar outras pessoas. Então, a figura hipnótica, ela é um grande ponto. Por quê? Porque você não consegue hipnotizar outras pessoas se elas não confiarem em você, se elas não criarem um vínculo com você e principalmente se você não tiver autoridade sobre elas. Ou seja, se elas realmente não acreditarem que você consegue hipnotizar elas, a hipnose não vai acontecer. Então, para a hipnose acontecer, o primeiro passo, a primeira coisa que precisa ser feito é o que? Você criar essa imagem de figura hipnótica, tá? Não se preocupe que na próxima aula a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre como que você vai se transformar numa figura hipnótica, né? Mas esse é o grande ponto. A figura hipnótica, então, depende de você. Você tem que fazer algumas coisas, ter alguns comportamentos, né? Conversar de uma certa maneira com as pessoas para criar essa imagem da figura hipnótica, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Agora a gente vai para o segundo conceito, que é o quê? Atitude mental. Enquanto a figura hipnótica tem a ver conosco, né, com a gente que é o hipnólogo, a atitude mental tem a ver com o hipnotizado, tá? Ou seja, a atitude mental significa que aquela pessoa que vai ser hipnotizada, ela precisa querer ser hipnotizada, querer passar pelo processo e principalmente se engajar com o processo, né? Então não tem como a gente hipnotizar uma pessoa que não quer ser hipnotizada, parar uma pessoa no meio da rua e hipnotizar ela, não tem como, tá? Inclusive a atitude mental de todos, obviamente, é o mais importante, né? Se a pessoa não quiser ser hipnotizada, se ela não quiser engajar com o processo, se ela se negar, se ela boicotar, ela vai conseguir. Então, de todos esses conceitos, obviamente a atitude mental é a mais importante de todas, inclusive é aqui que boa parte da hipnose realmente acontece. Então, olha só, você já criou a figura hipnótica, já criou essa imagem da figura hipnótica, o seu cliente já está no estado mental propício, agora sim você vai aplicar as técnicas de hipnose, né? Ou seja, você vai aplicar aí indução, você vai aplicar convincer, aprofundamento, sugestões. Então é a partir daí que você inicia as técnicas. E é claro, é essa parte, né, a parte das técnicas hipnóticas, que é o que você vê no YouTube, que é o que você vê na televisão, mas como você já deve ter percebido, essa é a parte final da hipnose, né? Aquela preparação, aquele início da hipnose, ele é extremamente importante e é exatamente isso que você precisa aprender antes de hipnotizar uma pessoa. Compreender
entendendo melhor então esses 3 conceitos para você conseguir hipnotizar uma pessoa, fica muito mais fácil agora de você hipnotizar alguém com sucesso. Afinal, você já consegue agora identificar melhor talvez um ponto que você esteja errando, né? Então, será que é a minha indução que está errada? Será que o meu cliente ele não estava preparado para a hipnose acontecer? Ele não estava querendo passar pelo processo? Será que eu não consegui passar autoridade suficiente, confiança o suficiente para que as pessoas se sentissem confortáveis em ser hipnotizadas por mim, né? Ou seja, todos aqueles passos gigantes que tem pra gente hipnotizar uma pessoa, né? Fazendo a gente ficar com dúvida no começo, né? Será que eu errei aqui? Será que eu errei ali? Será que eu errei? Onde será que eu errei? Tem tantos pontos que eu posso errar, agora fica muito mais fácil. Você sabe qual dos 3 grandes conceitos será que eu tô errando, né? Na hora de fazer a minha prática, na hora de iniciar a hipnose com outras pessoas, tá? E na nossa próxima aula eu vou explicar um pouquinho melhor como que você faz para se transformar em uma figura hipnótica. Até a próxima aula.